Bem, na aula passada nós começamos vendo os matemáticos que contribuíram para o desenvolvimento dos números complexos. Vocês devem se lembrar que houve um certo tempo que esse tipo de número não era levado em consideração, porque ele partia de uma ideia estranha, uma ideia de que era possível calcular raízes quadradas, raízes quartas, raízes sextas de números negativos. Raízes de índice par de radicandos negativos. Isso parecia muito estranho para os matemáticos. Até que alguns matemáticos começaram a contribuir e começaram a ver um certo significado para esse tipo de número que a gente chama de número imaginário. Outros matemáticos, ao longo do tempo, contribuíram mais ainda e começaram a dar um significado especial para esses números. Então eles começaram a passar de números esquisitos, de números estranhos, para realmente ter um significado. Um dos matemáticos que mais contribuiu é esse que você está vendo aí na fotinha, esse galã aí chamado Gauss. Olha só o que acontece. Tanto ele quanto esse outro matemático Argand, eles começaram a ver um significado geométrico para os números complexos. Olha que maluquice. Porque até então você estava vendo aqui um significado algébrico, onde você tinha uma parte real e uma parte imaginária. Mas esses matemáticos começaram a pensar de maneira diferente, em uma representação geométrica. Então olha o que esse texto aqui diz, olha. Responsáveis pela legitimação de toda a teoria estudada nos dias de hoje, Gauss e Argand foram os primeiros matemáticos a terem uma ideia mais clara sobre os chamados números imaginários e a perceber as vantagens que os matemáticos do século XIX poderiam obter através do aprendizado de sua representação geométrica. De fato, o reconhecimento desses números, com base nos estudos de Gauss, propiciou o desenvolvimento de várias teorias matemáticas. Eles foram universalmente adotados por volta de 1830. Em 1835, o matemático irlandês Hamilton, não é o corredor de Fórmula 1, tá? Elaborou uma teoria aritmética dos números complexos, a qual consistia em considerá-los como pares ordenados de números reais. Então é isso que a gente vai começar a perceber agora. Nós já começamos a falar um pouco disso. Você deve ter observado na aula passada que a gente representava um número complexo assim, ó, x mais yi, e era chamado de forma algébrica. Mas você viu uma associação com pares ordenados, ó, x, y. Você pode perceber dessa maneira. Outros livros podem colocar assim, ó, z igual a mais by. Aliás, bi, a mais bi. É a mesma coisa, só trocou o x por a e o y por b. Aí o seu par ordenado seria AB. Não tem nada de diferente, só trocou o x por a e o y por b. Então, se tem um par ordenado, isso me lembra plano cartesiano. Garotinho, que ideia maravilhosa, mas essa ideia sua não foi muito original, porque tanto o Gauss quanto o Argand já tiveram essa ideia. Então, olha o que eles fizeram. Ó. Se você tem aqui um número complexo, e ele representado assim, ó, um número complexo m, a mais bi, ou seja, parte real a, parte imaginária b. E se a gente colocasse isso num plano cartesiano, aquele plano que você conhece como x aqui na abscissa e y aqui na ordenada, mas ao invés de ser eixo x e y, você chamasse o eixo x de parte real do número complexo z e o eixo y de parte imaginária do número complexo b. Então é como se esse a aqui, ó, ficasse no eixo x e esse b ficasse no eixo y. Ou seja, você começa a pensar no número complexo aqui, m, como sendo um lugar no plano. Ó. De fato, ó, o número a associado com o número b aqui no plano cartesiano. A partir daí, esse lugar que você está vendo de vermelho, ele não é mais só um lugar no plano. Ele é a representação, ou ele é a imagem, ou ele é o afixo do número complexo. Como você pode ver aqui, ó, a imagem ou o afixo. Então, esse lugar que você está vendo aqui, que representa parte real A, parte imaginária B, ele é o lugarzinho do número m lá no plano cartesiano. E a partir daí, esse plano cartesiano passou a receber um nome importante quando você está representando números complexos. Em homenagem àqueles dois matemáticos, ele é chamado de plano de Argand-Gauss,
Ou alguns chamam ele apenas de plano de Gauss, esquecendo o coitado do Argand, mas é mais bonito dar crédito para os dois, né? Então, quando você observar em algum problema falando no plano de Argand-Gauss ou no plano de Gauss, você vai estar entendendo o quê? Que é o plano cartesiano, onde eu estou representando no eixo x a parte real e no eixo y a parte imaginária. Ou seja, vai ser um lugarzinho no gráfico onde vai estar representado ali o número complexo. Simplesmente isso. Vamos ver alguns problemas relacionados.